Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu me encontrei em alguns momentos fazendo uma reflexão sobre a função, sobre o desempenho das responsabilidades dos pastores evangélicos frentes a um público de membros. E eu creio que esta mensagem vá de encontro aos pastores e que todos vocês recebam como uma prova de fé, de amor, de carinho e de enlevo espiritual. E que isso sirva também para que vocês cresçam e sintam, na verdade, a responsabilidade de vocês, o quanto vocês são importantes para a igreja. Portanto, os pastores, eles ficam em frente a uma igreja cheia de membros. Quando o pastor está à frente de um trabalho, ele está olhando para uma grande plateia. E os membros de uma igreja, os visitantes, enfim, as pessoas que estão adentrados ao templo neste momento, estão com muitos olhares fixos a uma pessoa que é o pastor. Neste momento, os membros prestam atenção na mensagem, no vocabulário, nos gestos, nas histórias, na veracidade das coisas, no testemunho, no exemplo. E através disso tudo, começa dentro do coração de várias pessoas um julgamento. O que é que o pastor quer dizer? Ele falou isso para mim, é direcionado a quem? Mas a palavra de Deus está dentro da mente e do coração dele, nas mãos para nos entregar. Então eu creio que é muito importante cada membro levar em consideração a responsabilidade que o pastor tem diante de um público todo diferenciado, grupo de professores, médicos, engenheiros, pessoas do lar, pessoas da zona rural, pessoas urbanas. Então, o pastor, estando lá na frente, ele, inspirado pelo Espírito Santo, traz a mensagem para um grupo disseminado, um grupo de diferentes culturas, e nós sabemos que a aceitação dessa mensagem, ela varia de pessoa por pessoa, mas o pastor é o único que está entregando a palavra. Então eu posso dizer para toda a igreja que o pastor, ele está cheio do Espírito Santo, porque ele está entregando essa porção, um pouco para um pouco para outro, um bocado para cada um, da palavra de Deus. E o pastor, movido pelo Espírito Santo, está distribuindo aquilo que tem dentro dele para elevo e crescimento espiritual de cada um de nós. E muitas vezes para a nossa conversão, porque deve ser uma conversão diária. No dia a dia, através da palavra dos pastores, que estudam, dedicam o seu tempo integral para estar levando a palavra para a igreja. Isso é muito interessante nós, membros, receber com alegria, porque o pastor da igreja, ele tem uma responsabilidade ímpar. É muito fácil, irmãos, quando sentamos de frente a um púlpito, aonde uma só pessoa se preparou e está lá sozinho, com dois olhares direcionados a vários olhares. Então, quando nós olhamos para o pastor, nós precisamos de olhar para ele com um olhar de misericórdia e sabermos que neste momento, enquanto ele está entregando a porção da palavra vinda da parte de Deus, nós precisamos recebê-la e também entendermos que cada pessoa, cada coração que está ali, cada mente vai estar assimilando algo diferente do outro, mas o conteúdo, o objetivo que o pastor tem de passar a mensagem é única. E nós devemos estar recebendo o pastor da nossa igreja com muito carinho, sabendo que ele é uma pessoa que está vindo da parte de Deus para estar trabalhando para o nosso crescimento. O nosso crescimento, ele não é apenas espiritual,
ele não é apenas um conhecimento que se baseia dentro das Escrituras, mas se baseia no cotidiano, na criação dos filhos, na formação da família, nos exemplos e, enfim, em tudo aquilo que nos faça crescer e nos faça fazer a diferença dentro de uma sociedade e de um mundo corrupto, cheio de pecados. As palavras do pastor, ela vem de encontro a necessidades particulares. O pastor, ele tem a responsabilidade de atender e de entender os seus membros. Ele sabe qual que está doente, qual que passa por dificuldade, o que está desempregado, o casal que está se separando, os filhos que se distanciaram da igreja. Tudo isso o pastor precisa ficar a par, porque a própria igreja cobra isso da missão do pastor. E muitas vezes ele é menosprezado pelo fato de trabalhar e receber um pequeno salário, que não é tão suficiente para que ele viva plenamente como precisa viver. E também do lado desse pastor tem uma esposa. A esposa do pastor também exerce uma missão muito difícil. Ela sofre como ele, ela passa as amarguras daquilo que todo o rebanho sofre. Muitas vezes o pastor precisa de deixar um rebanho todo para socorrer uma ovelha que está se perdendo, está ferida, machucada ou doente. Portanto, nessa consciência, na concepção de membros como somos, nós devemos entender o quanto é difícil ser pastor. Para que o pastor chegue a ser chamado, denominado pastor, é porque nós somos ovelhas. E as ovelhas precisam ser obedientes ao seu pastor. E o pastor, ele tem que ser carinhoso, ele precisa ser cuidadoso e conduzir o rebanho pelo caminho certo. Uma das preocupações maiores nas igrejas é assim: será que a mensagem hoje será boa? Hoje a mensagem do pastor foi mais ou menos. Outra hora, o pastor hoje falou muito bem. Poxa vida, não devemos pensar assim. Nós devemos o quê? Reter tudo que é bom. Tudo aquilo que o pastor pregou, que ele falou, que ele ensinou, um exemplo, uma parábola, um testemunho próprio que ele passou para a igreja. A igreja deve acatar isso com muito carinho, porque tudo aquilo que está sendo semeado ali vai ter uma colheita. Dentro daquele plantio que o pastor está fazendo, juntamente, amparado pela sua esposa nas orações, ele está semeando. E dentro de um campo onde encontra vários tipos de plantações. Uns que produzem mais, outros que produzem menos. E enfim, até dentro dessa plantação existem joios. E muitas vezes, meus queridos, os joios são retirados do meio do trigo. E na maioria das vezes, as próprias pessoas que são joios, que existem mesmo, elas próprias se retiram das igrejas, se afastam das igrejas. Não querem continuar naquele local, naquele templo, reunindo junto com aqueles membros, os amigos, a família e o pastor. Então essas pessoas seguem por um outro caminho. E de repente um dos próprios membros podem pensar: a ovelha, ou membro, ou amigo, ou visitante se perdeu, se foi, porque o pastor não foi suficiente. É muito injusto pensar nisso, porque eu creio que a igreja está passando por um período difícil, separações de igreja, divisões, e muitos dos seus membros estão sendo desviados ou para o mundo ou indo para outras denominações. Mas que isso não venha trazer preocupação para o pastor, nem para a esposa dele e nem para os membros que continuam ali firmes, plantados e bem enraizados dentro da igreja. Porque quando nós vimos que
as ovelhas e algumas pessoas se distanciam da palavra, se apostatam da fé, ou às vezes abandonam os trabalhos da igreja, ou às vezes nem é por antipatia ou por não gostar do pastor. É porque não se vê na zona do conforto e saber, eu aqui estou sendo útil. De repente, o próprio Espírito Santo de Deus faz com que essa pessoa saia e veja como é lá fora, para que ele se arrependa e volte. Mas se isso não acontecer, pastores, não se preocupem, porque a palavra está dada. Vocês estudaram, vocês fizeram um seminário, estudaram teologia para ensinar a nós. Então nós temos que estarmos preparados para receber a palavra. Mas preparados, sabe como, meus queridos? Com o coração leve, o coração tranquilo e aberto para recebê-lo. E ainda mais eu tenho a dizer para vocês que são membros que constituem um corpo da Igreja do Senhor Jesus. Que vocês olhem para o pastor com um olhar de misericórdia, porque nós queremos que o pastor cuide da gente, que ele orem por nós, orem pela nossa família, cuidem de nós. Mas esquecemos que ele é um só para cuidar de muitos. E nós estamos cuidando do pastor, orando por ele, pela família dele, pela esposa dele. Nós estamos visitando, estamos apenas indo aos gabinetes ou às suas residências para falar das nossas mágoas, das nossas angústias, ou também falar de nossos projetos? Por que não também chamar o pastor e a esposa e dizer: hoje eu vim fazer uma visita de membro, de irmão, para dar uma palavra amiga. Os pastores precisam de aconchego, de amor, de presença dos seus membros. O pastor e a esposa do pastor, eles precisam do abraço com amor, o amor de Deus que exalou através dele para dentro do coração dos membros, para que também haja reciprocidade nesse contexto. Portanto, pastores das igrejas, quando vocês virem os membros se disseminando, saindo, quem sabe procurando um lugar que seja mais fervoroso, que traga mais espiritualidade, mais avivamento, não é porque você deixou de reavivar a chama do Espírito Santo no coração dele, não. É porque ele está procurando comodidade para viver esses momentos em comunhão de outras formas. Mas o que nós entendemos da separação da igreja e também do esvaziamento dela, não culpemos o pastor. O pastor está exercendo seriamente, com comprometimento, a função dele. Eu ainda particularmente não quero que seja o pensamento de todos. Eu creio que se a igreja está muito cheia e de repente ela começa a se esvaziar, é que as pessoas começam a se esvaziar de si mesmas. Não é culpa do pastor, não é culpa da esposa do pastor. Isso não é culpa de ninguém, é a culpa do pecado, talvez é a culpa da corrupção espiritual que existe dentro do ser humano. Portanto, pastores, particularmente volto a dizer, se as igrejas estão passando por um processo de estar reunidos um grupo pequeno, porque outrora era uma igreja muito cheia, de repente ela começa a diminuir. Começamos a reunir com 30, 20, 15 pessoas. Mas creiam que as 15 pessoas que ficarem, essas farão a diferença. Porque realmente haverá uma peneira. Todas as igrejas têm esses casos. Aqueles que não passarem por um processo de conversão, eles vão estar se retirando com alguma desculpa. Às vezes, culpando a igreja, culpando o grupo de louvor, culpando a membresia, culpando às vezes a doutrina, o estatuto da igreja.
e se esvaziam. Quando eles se vão, eles se esvaziam de si mesmos. Então, pastores, se vocês estão reunindo com 15, 20, 30, 40 membros e que outrora era 100 até 200, não se preocupem, porque a raiz firme, fecunda, ela permanecerá. E a igreja passará por um processo que dentro desse grupo de membros fixados ali, unidos como irmãos, unidos em oração, esses produzirão frutos. E de repente a igreja vai passar por um período de crescimento novamente. Isso porque vai depender daqueles que estão também se fixarem e começar a ajudar o pastor a levar esta mensagem e trazer, quem sabe, aquelas pessoas que um dia se foram de volta para a igreja. Essa função de visitar cada membro, o pastor, ele tem essa função, mas nós também temos a função de estar resgatando vidas. Talvez não foram aquelas que se foram, que se esvaziaram, mas nós temos também a função de estar trazendo a nossa família e estabilizando mais essa questão espiritual familiar em oração, em bênçãos. Então, eu gostaria que todos os pastores e esposas de pastores soubessem que o olhar de vocês está direcionado a um público grande. Mas se vocês quiserem contar, vocês têm 2 olhos, mas dezenas e centenas de olhares voltados para o pastor, prestando atenção na mensagem, no que ele fala, se é correto. Talvez muito insanamente preocupado com o vocabulário dos pastores. Portanto, meus irmãos, pastores que estão dirigindo um rebanho, cuidando de um CNPJ de uma igreja, com um grupo de líderes, não se desfaleçam, não se desanimem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai transformar os corações e a igreja vai se edificando cada dia mais. Seja com 10, 15, 20, 30, 40, 50 membros, mas que sejam membros de muita capacidade, que sejam membros que realmente correspondam com a vontade de Deus. Então, que seja plantada essa semente dentro da cabeça dos membros que estão se reunindo. A igreja se encontra desanimada. Eu vou procurar uma igreja que tenha um grupo maior. Mas se todos forem pensar assim, de procurar um grupo maior, é porque estão desejando que este grupo se torne cada dia menor. Vamos pensar com muita responsabilidade, irmãos. Todos os cristãos precisam de pensar na responsabilidade de ajudar o pastor. Os pastores estão adoecendo. Nós temos casos de pastores entrando em depressão, chorando nos seus gabinetes sozinhos, orando porque os seus membros acham que pode fazer tudo por conta própria e que não dependem do aconselhamento, do amor e do carinho pastoral. Então, quando começam essas particularidades, essas individualidades, o pastor e a sua esposa vão se sentindo impotentes, porque eles estão ali para estender as mãos, é para abraçar, é para ajudar. E quando os membros reclamam, esse pastor não visita. E quantas vezes você já visitou o seu pastor? Quantas vezes você já o convidou para tomar um café da tarde? Ou para sair à noite para comer uma pizza, tomar um caldo, comer uma lasanha, almoçar com você no domingo? Então que nós sejamos muito sinceros. Eu estou falando para vocês, para membros e principalmente para os pastores. Mas a palavra também volta para mim. E eu quero deixar bem claro
que a minha intenção hoje nesse vídeo é acalentar o coração dos pastores. E sabendo que vocês são cheios do Espírito Santo para não se esvaziar dele, mas para pegar uma porção dessas bênçãos espirituais e estar partilhando, dividindo com cada um das suas ovelhas, com cada um dos seus membros. Portanto, pastores, ergam a cabeça, nada de tristeza. Quantas vezes eu sei que os pastores já choraram, dobrando os joelhos e chorando: Senhor, eu sou responsável pelo crescimento da igreja. Ele não é o responsável pelo crescimento da igreja. Nós que somos responsáveis para esse crescimento espiritual e também o crescimento em número de membros. Através de nosso testemunho, da nossa fé, da nossa sabedoria, da pregação da palavra e muito mais com o nosso testemunho. E é isso que eu quero deixar bem claro aos pastores. Livre-se das angústias. Saibam que vocês são humanos como todos nós. E o Senhor vai estar preparando o coração de vocês para que, quando olharem para uma igreja um pouco vazia, lembrem-se que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí o Senhor está no meio deles. Então, pastores, continue na batalha. É uma batalha espiritual difícil, muito forte, pesada, que muitas pessoas dizem: eu não teria o dom de estar dentro de uma igreja dirigindo um rebanho, porque realmente não é tarefa fácil. E aqueles que pensam que os verdadeiros pastores, aqueles que conduzem com sinceridade a igreja de Cristo, eles não estão preocupados com o financeiro. Mas a palavra de Deus disse que todo trabalhador é digno do seu salário. E nós temos visto nas nossas igrejas pastores que estão desempenhando o seu trabalho com tantas economias, com contenção de gastos em todas as partes, não podendo viajar sempre, visitar a família. E outros que se recusam e criticam quando o pastor e sua esposa tiram 30 dias de férias. Gente, o pastor é humano, o pastor é como nós. Então valorizemos o pastor, valorize o pastor da sua igreja, ame esse pastor, ame como você ama a si mesmo. Saiba que ele entregou a sua tarefa árdua de ensinar e dedicar o seu tempo para nós. Então o que nós devemos fazer? Recebê-lo, abraçá-lo. Valorize a esposa do pastor. Ser esposa de pastor não é fácil, é muito difícil. Muitas vezes são criticados em todas as áreas, na área financeira, na área familiar, mas também os pastores, eles são pastores, eles são pais. Mas pai, pastor é pastor, mas filho de pastor não é pastorzinho. E muitas vezes queremos criticar a forma de que a família foi conduzida e um dia um da família do pastor e da esposa do pastor se desviaram, esfriaram espiritualmente. Isso não é culpa dele, isso é próprio do ser humano. Retroceder faz parte da vida do ser humano, mas a conversão tem que ser diária. Então que nós possamos valorizar, não só como o pastor, como um líder, mas como pessoa, fazendo com que ele seja feliz, que ele nunca entre em depressão, que os pastores não caiam no suicídio. Às vezes ele não entra no suicídio de tirar a sua própria vida, mas ele entra no suicídio humano, espiritual, deixando de viver a vida, deixando de ser felizes,
de fazerem o que gostam para dedicar o seu tempo a nós. Então vamos ser justos, assim como o Mestre Jesus, ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar sabedoria, para entendermos. Então eu peço que hoje nós recebamos o Espírito Santo de Deus para nos dar essa capacidade de entender o quão árdua é a função de pastor e valorizá-lo, ajudá-lo e comprometermos de fazê-los felizes como membros. Fiquem todos com Deus. Se gostaram do vídeo, repasse, compartilhe e que vocês estejam transmitindo esta mensagem se ela conseguiu um pouquinho ou de uma forma ou de outra tocar o seu coração. Um grande abraço, tchau, até um outro dia.